Vamos estudar agora quais são os tipos de memória encontrados frequentemente nos sistemas microprocessados. Basicamente, nós temos dois tipos de memórias ROM e memória RAM. Memória ROM, conhecida também como memória só de leitura, vamos falar agora dos tipos de memórias que encontramos nos sistemas microprocessados. Temos a memória ROM, Read Only Memory, memória só de leitura. Dentro dessa família, encontramos 5 tipos de memórias distintas. Memória ROM são as memórias que são gravadas de fábrica, já vem com os dados previamente armazenados no seu processo de fabricação. Temos a memória PROM, diferentemente da ROM, ela é programável, mas apenas uma única vez. Temos também a memória EPROM, onde esse E vem de erasable, ou seja, ela pode ser apagada e pode ser reprogramada. Temos a memória EEPROM, que é apagada eletricamente, diferentemente da EPROM, que é apagada por ultravioleta. E por fim, temos o tipo de memória flash, que é um tipo especial de memória EEPROM, porque ela também é apagável eletricamente. A segunda família que temos são as memórias RAMs, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Embora este nome não a caracterize e não a diferencie das memórias ROMs, porque as memórias ROMs também são memórias de acesso aleatório. O que vai diferenciar de fato uma memória RAM da memória ROM é que as memórias RAMs são memórias voláteis. Dentro dessa família, nós temos dois tipos distintos. A DRAM, que é Dynamic Random Access Memory, que necessitam de atualização frequente de suas informações, e a memória SRAM, que é Static Random Access Memory, que não necessita de atualização da informação gravada enquanto o circuito estiver energizado. A arquitetura básica de uma memória, independente de ser memória RAM ou memória ROM, apresenta o seguinte formato. Temos um decodificador de endereço, as entradas, os pinos de entrada da memória, irão selecionar uma posição específica para que a CPU possa acessar uma informação. Temos a matriz de registradores, que é constituído de um conjunto de células de memória, onde serão gravadas as informações. E por fim, temos um buffer de saída. Este buffer é que permitirá a saída de dados, no caso de uma memória ROM, e saída e entrada no caso de uma memória RAM. Então, este buffer de dados ele vai permitir que a informação selecionada através das linhas de endereço saia no barramento de dados do sistema. Feita a seleção, será selecionada dentro da matriz de registradores uma das informações, ou com um registro de memória, um registro de células, e a entrada Chip Select ou Chip Enable irá permitir que essa informação vá para o barramento de dados. Essa estrutura atende tanto as memórias ROMs quanto as memórias RAMs. Em uma memória ROM, temos algumas características específicas. Embora a entrada de endereço atenda às duas famílias de memória, RAM e ROM, esta entrada de endereço ela vai ser simbolizada por um conjunto de linhas, que vai de A0 a N, ou seja, esse número de linhas vai determinar a quantidade de endereços de memória que esse chip consegue armazenar. Então, para que possamos calcular a quantidade de endereços que temos nessa memória, basta fazer 2 elevado ao número de linhas de endereço existente na nossa memória. Temos também a saída de dados. Durante um processo de leitura, as informações sairão da nossa matriz de memória para o barramento de dados através das saídas de dados do sistema. E temos o pino de controle, também conhecido como Memory Enable, Chip Select ou Chip Enable. Este pino irá habilitar o buffer de saída para que a informação selecionada pelas linhas de endereço seja colocada no barramento de dados. Embora as memórias apresentem uma arquitetura comum a todas, seja memória ROM ou memória RAM,
Elas apresentam, em função da sua designação, uma característica específica. Vejamos a memória ROM. A memória ROM vai se caracterizar pelas células de memória, que normalmente poderá ser constituída de diodos, transistores bipolares ou MOSFET, que apresentam menor custo. Esta memória apresenta um buffer de saída unidirecional, pois se caracteriza por ser uma memória especificamente de leitura. Esta memória vem gravada de fábrica. A segunda memória que encontramos na família ROM são as PROMs. Estas memórias mantêm as características comuns da arquitetura interna das memórias, mas será diferenciada pelo conjunto de células internas que poderão ser programadas. Para que essas memórias venham a ser programadas, o seu buffer deverá ser bidirecional para que o programador possa colocar a informação que deseja gravar nesta memória. Uma outra característica é que ela tem um pino de controle que vai permitir a gravação da informação. A próxima memória da família é a memória EPROM, que é uma memória apagável, e ela é apagável eletricamente, como mostra a figura aqui à direita da nossa slide. Ela é apagável por ultravioleta e possui uma janela para que os raios ultravioletas possam atingir a região semicondutora e fazer o apagamento da memória. Esta memória poderá ser regravada pelo usuário diversas vezes. A limitação de trabalhar com este modelo de memória é a necessidade de ter que removê-la do circuito sempre que uma nova gravação tenha que ser realizada. Ela também apresenta um alto valor no processo de fabricação, por necessitar de um encapsulamento especial. Temos também a memória EEPROM, onde este primeiro significa que ela, além de apagável, ela é apagável eletricamente. É um tipo de memória não volátil, pertence à família das memórias ROMs, pode ser reprogramada pelo usuário e pode ser reprogramada por um número muito maior de vezes do que as memórias EEPROM. Por ser apagada eletricamente, não necessita de um encapsulamento onde o semicondutor tenha que ficar exposto ou necessite de um apagamento por ultravioleta. Por fim, temos um outro tipo especial de memória apagada eletricamente, que são as memórias flash, encontrada frequentemente nos pendrives e nos discos SSD. Pode ser apagada pelo usuário, reprogramada eletricamente sem que seja necessária a retirada do circuito. A característica desta memória, diferentemente da EEPROM, é que o apagamento de células tem que ser feito em bloco. Não se consegue realizar o apagamento byte a byte, o que é possível numa memória EEPROM. Na família das memórias RAMs, temos dois tipos distintos de memória. As memórias RAMs estáticas são aquelas que mantêm os dados armazenados enquanto a alimentação do circuito for mantida e utiliza flip-flop como sua célula de memória. E a outra memória que temos nas famílias RAMs são as DRAMs, que utilizam capacitores como células de memória. Consequentemente, à medida que o capacitor vai se descarregando, o dado armazenado vai também desaparecendo. Sendo assim, de tempos em tempos é necessário recarregar a informação armazenada no capacitor. Esta memória apresenta a arquitetura interna semelhante à das memórias RAMs, com algumas peculiaridades. Vamos observar. Toda memória RAM ela vai ter o seu barramento de dados bidirecional, uma vez que é uma memória de leitura e escrita. Para que haja esse controle, se é uma operação de escrita ou se é uma operação de leitura, terá a necessidade de um pino para fazer esse controle, que é o pino RW, que vai determinar se está sendo feita uma operação de leitura ou uma operação de escrita. Então, a partir da definição da operação que foi determinada pelo pino RW, este buffer terá a direção definida.
será uma entrada ou uma saída de dados. As memórias RAM dinâmicas apresentam uma diferença das memórias RAM estáticas, pois nessa memória é necessário que, mesmo com o circuito alimentado, seja feita atualização frequente das informações. A este procedimento damos o nome de refresh. Essa memória ela apresenta uma outra característica distinta da memória RAM estática, que o seu endereçamento é feito de forma multiplexada, devido à sua estrutura interna. Qual a grande vantagem de fazer a multiplexação do barramento de endereço? Você consegue acessar a mesma quantidade de endereços de uma memória RAM estática com apenas a metade do número de linhas de entrada da sua memória. Onde são utilizadas essas memórias aqui descritas? No nosso microcontrolador, nós vamos encontrar dois tipos específicos, que são as memórias flash da família ROM e as memórias estáticas da família RAM. Nos microcontroladores, são esses dois tipos de memórias usados com frequência. Não encontramos memória RAM dinâmica pela necessidade de um circuito adicional de refresh, que encareceria mais o nosso microcontrolador. E as memórias flash são utilizadas para o armazenamento do código dos nossos programas. Alguns microcontroladores, além da memória flash, possuem a memória EEPROM, utilizadas para armazenamento de dados que devem permanecer por longo tempo armazenado nos nossos projetos. O MSP em específico possui regiões exclusivas para armazenamento de dados, mas utiliza sempre a memória flash, não possui memória EEPROM. Aqui segue um pequeno questionário para que possamos rever os conceitos abordados nesta videoaula.